Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Tensão na fronteira com o Brasil. Estados Unidos realizam manobras militares na Guiana após Venezuela aprovar a anexação de parte do país. A gente vai analisar os riscos de uma guerra na América e os impactos para o agronegócio. Agricultores jogam esterco em prédios do governo na França. Eles são contra o que chamam de excesso de taxas e agenda verde. E mais, 6 das maiores empresas de laticínios do mundo fazem uma aliança para reduzir as emissões de metano na pecuária. Petrobras reduz o preço do diesel nas refinarias em semana em que o petróleo atingiu o menor valor em 5 meses. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana, os Estados Unidos realizaram exercícios militares aéreos em conjunto com a Guiana, na região do Essequibo, e foram conduzidas pelo Comando Sul dos Estados Unidos, que tem acordos de cooperação militar com a Guiana. Esses exercícios militares acontecem após o aumento das tensões aqui na América do Sul. A Venezuela reagiu ao exercício militar dos Estados Unidos na Guiana, a que chamou de infeliz provocação. O ministro da Defesa do país disse que é mais um passo dos americanos na direção errada e alertou que os exercícios dos militares não vão desviar a Venezuela de ações futuras para a recuperação de Essequibo. As tensões na fronteira do Brasil são consequência da decisão da Venezuela de anexar parte do país vizinho, a Guiana. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, realizou um plebiscito sobre a anexação de 70% da Guiana, que, segundo ele, foi aprovado por mais de 95% da população. No Twitter, Maduro fez um post do novo mapa da Venezuela com a inclusão da Guiana, que, segundo ele, será levado a todas as escolas e universidades e estabelecimentos públicos. O presidente da Guiana afirmou que vai recorrer ao Conselho de Segurança da ONU contra a reivindicação ilegal da Venezuela pelo controle do Essequibo. Ele criticou a posição de Maduro como ameaça direta à integridade territorial, à soberania e à independência da Guiana. Nós preparamos uma tela com o mapa desses países para que você veja que o Brasil faz fronteira tanto com a Venezuela, tanto com a Guiana. Esta área sinalizada é o local em que a Venezuela está demandando para si. A região é rica em petróleo, minérios e pedras preciosas e está sob o controle da Guiana desde que o país se tornou independente em 1966. Agora, Roraima, estado brasileiro, é considerado uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, local onde a produção agro pode se expandir. O estado do norte tem uma produção de grãos estimada de 574 mil toneladas na safra 23-24, de acordo com a Conab. E nessa tela, para quem nos acompanha pela TV, há regiões de soja, sinalizada em verde, onde ocorre essa produção. Além de soja, também tem destaque as áreas de milho, vejam só. No mapa fica claro onde é que tem áreas de milho na produção em Roraima, sinalizados em verde claro também, e avançamos para as áreas de arroz, outra cultura também presente no estado, sinalizando em verde claro neste mapa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente está aqui destacando essa região que está ali na fronteira entre Venezuela e Guiana. A gente vai entender qual é o risco de uma guerra entre Venezuela e Guiana e os impactos para o agro do Brasil e para a região norte, especialmente Roraima, que a gente acabou de mostrar para vocês aqui. Vamos receber os nossos convidados. Silvio Cassione, diretor da Eurasia Group. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Silvio. Muito obrigado. Prazer estar aqui.
Obrigada pela presença e recebemos também Aloísio Nascimento da Silva, que é secretário de Atração de Investimento do Governo de Roraima e também produtor rural no estado. Seja muito bem-vindo, Aloísio. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos. Obrigada a vocês pela presença. E Silvio, eu começo contigo perguntando qual é o risco de uma guerra entre Venezuela e Guiana, bem aqui na fronteira do Brasil. Pois é. O risco de uma guerra de grandes proporções parece pequeno. O que é mais provável parece ser algum tipo de provocação militar na fronteira, da fronteira da Guiana com a Venezuela, mas não envolvendo o Brasil. Lembrar que o Maduro parece ter muito mais interesse numa mobilização interna antes das eleições marcadas para o ano que vem, do que num envolvimento militar de grande porte, para o qual ele não parece estar tão preparado. Claro que a Guiana ela é um país com poucos recursos militares, mas ela envolve interesses muito grandes dos Estados Unidos e outros grandes países. As manobras militares dos Estados Unidos naquela região já são indicativo de que, para o Maduro, pode ter muito a perder arriscando uma guerra de larga escala contra a Guiana. Por outro lado, algum tipo de provocação, atravessar a fronteira, fazer algum tipo de manobra na costa, é algo que vai manter a população, a opinião pública venezuelana distraída. Isso pode ser útil para ele nas eleições do ano que vem. Agora, sem uma guerra de grandes proporções, que foi o que você acabou nos dizendo agora, é possível que ele consiga anexar parte desse território que ele está querendo anexar? Não. Sem uma invasão, para o qual há muitas dificuldades logísticas, inclusive, ele não vai conseguir anexar o território ou forçar as petroleiras que ocupam já alguns campos ao longo da costa, não vai conseguir forçá-las a direcionar a produção de petróleo para a Venezuela. Esse tema, ele já vem sendo tratado há muitas décadas nos tribunais internacionais. E a única maneira para a Venezuela ocupar esse território é ganhando por meio dessa arbitragem, algo que também parece distante. Esse é o ponto que o Brasil vem fazendo. O Brasil e outros países da região vêm comunicando ao governo da Venezuela que não seja feita nenhum tipo de ação militar, que esse tema seja tratado exclusivamente por meio da diplomacia. Até porque para o Brasil, cujas fronteiras foram definidas, na maior parte, por arbitragem, inclusive a fronteira com a Guiana, não existe nenhum interesse de reabrir esse assunto pela via militar. Muito bem, obrigada, Silvia. Aloísio, você vive em Roraima, é produtor rural e secretário de governo. Qual é a sua visão sobre o risco de uma guerra na sua região e qual é a situação hoje? Está tudo muito normal ou já tem movimentações militares por aí? Bom, todos acabam ficando tensos, efetivamente, né? Existe movimentação militar, sim, da parte do nosso exército. O Silvio mencionou, não há possibilidade alguma de uma invasão sem o auxílio do território brasileiro. Então, basicamente, por isso que a gente fala que não tem uma invasão, porque o Brasil até então, apesar de que não for tão firme, mas ele está falando que não tem que ir para o lado da diplomacia mesmo. O setor do agro vem crescendo violentamente e nós não podemos deixar de colocar números aqui. Para vocês terem uma noção, 2019, 20, 21 e 22, nós exportamos 1,1 bilhão de dólares para a Venezuela. Todas as exportações, dos quais 744 milhões foi para a Venezuela. Óleo de soja, açúcar, farinhas e vários outros subprodutos. Nem todos produzidos aqui, mas Roraima tem esse benefício, então a gente não pode jogar fora. Em contrapartida, a gente tinha uma exportação muito pequena para a Guiana. Esses últimos 4 anos de referência que eu fiz foram 32 milhões de dólares, mas este ano aconteceu já o inverso. A Venezuela já está comprando menos, o ano de 2023, até agora, até novembro, ela comprou 331 milhões de dólares, e em contrapartida, a Guiana cresceu para 30 e poucos milhões de dólares só esse ano, mais do que os últimos 4 anos.
nós estamos preocupados porque uma grande alternativa nossa, logística, é através dos portos que a Guiana vem implantando. Então, nós estamos de Boa Vista, capital de Roraima, até a Georgetown, em torno de 680 quilômetros, dos quais a parte que não está asfaltada, que é dentro do território deles, está sendo feito o asfalto por eles, e essa região do Essequibo, ela é toda ligada a nós, né? E, então, para nós é muito importante que não ocorra guerra alguma, e muito pelo contrário, a gente quer que cada um siga a sua maneira que estão trabalhando, o povo é que decide entre eles, mas só que será muito ruim para todos, principalmente para o Brasil, porque nós, o agro, o setor primário aqui, vem sendo uma alternativa, vem crescendo muito rápido, através de atitudes que foram pautadas desde a primeira gestão, que eu faço parte, basicamente há 5 anos, do governo Antônio Denário, em cima de solidez e principalmente para nós diminuirmos a nossa, a parte de garantia de alimentos, não só para nós, como para o norte do Brasil todo e também o excedente exportar, né? Muito bem, agora continuando com você, Aloysio, você fala, e o Silvio também, e todos nós, né, não há interesse, a gente quer a manutenção da paz aqui no nosso continente, mas a gente vê a Venezuela interessada sim na anexação dessa região e um dos caminhos seria o caminho militar. Neste momento, a situação hoje em Roraima é uma situação de paz, de tranquilidade, ou você já vê agricultores, produtores rurais, até a dinâmica do Estado um pouco alterada em função de fazer fronteira com essas regiões onde um eventual conflito pode acontecer? Até então não está tendo essa tensão. As pessoas, a preocupação é lógica, né? No caso específico da secretaria que eu estou, Secretaria de Atração de Investimentos, as pessoas realmente falam, e aí, como que faz? Eu vou, não vou, vou investir aí ou não? Pode ou não pode ter a guerra? Então a gente vem passando isso, nós estamos muito em cima de toda ou qualquer mudança que possa vir. Nós temos um detalhe muito forte, que o mundo inteiro já sabe, e é bom que todos os brasileiros tomem isso como atenção. Entrou pela nossa divisa, nos últimos 4 anos e pouco, basicamente 1 milhão de venezuelanos entraram no Brasil, ou estão no Brasil, ou parte que tinha um pouquinho mais de recursos foram para outros países, principalmente Uruguai, Argentina e assim por diante. Mas nós temos 160 mil venezuelanos morando em Roraima, com esse número, basicamente 70% estando na capital. Então, isso, se eles estão aqui, é porque eles não estão favoráveis à maneira que eles estavam vivendo lá. Mas a gente tem a preocupação de que parte de que estão aqui pode ser favoráveis. E aí, né, como é que você faz? Então, você pode, do dia para a noite, você ter uma quantidade de pessoas aqui favorável a isso. Então, nós estamos, e a parte de inteligência, inclusive do Exército, a BIM, estão trabalhando muito forte e a gente tem essa preocupação. Mas os próprios venezuelanos que estão aqui, que a gente tem muita assistência da parte do governo do Estado para eles não querem isso, inclusive eles querem que efetivamente a Venezuela mude para que eles possam retornar e assim por diante. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Silvio, eu volto com você, e você já disse da sua percepção de que não haveria espaço para uma guerra de grandes proporções. A minha pergunta é, a Venezuela ela pode enfrentar problemas logísticos em função da selva, da região, para fazer uma ofensiva militar, e você acredita piamente de que a gente vai ter uma resolução diplomática para essa situação? Não são só problemas logísticos, são também problemas econômicos, né? Ao entrar em conflito com a Guiana, a Venezuela perderia as recentes medidas que foram adotadas pelos Estados Unidos de alívio das sanções. São medidas que foram colocadas, oferecidas pelo governo americano, com a promessa de eleições livres no ano que vem. E uma das condições é não haver nenhum tipo de agressão militar à Guiana. Maduro, ele, ao realizar o referendo, fez um teste de apoio. Essa parece ter sido a grande intenção, era mobilizar os eleitores da Venezuela depois das primárias da oposição. A oposição realizou primárias, mostrou uma grande capacidade de mobilização, e para o Maduro era importante fazer o seu teste para saber se ele pode, de fato, se arriscar em eleições livres no ano que vem. Tá? Mas falta um ano para essas eleições.
E nesse período, é importante para o governo da Venezuela, para o regime do Maduro, manter acesso a essas vendas de petróleo, a esses recursos que eles têm à disposição com o alívio das sanções. Colocar isso a perder com provocações em relação à Guiana, sem falar nas dificuldades logísticas e materiais que envolvem uma empreitada desse tipo, parece improvável. Tá? Okay. Também existe o argumento de que a Guiana tem muitas reservas de petróleo, e isso poderia ser um fator a mais atraindo Maduro e Venezuela para aumentar a capacidade de produção de petróleo. Mas a Venezuela já tem reservas gigantes de petróleo, que ela tem tido dificuldades de elevar a produção. Então, por que ela iria agora entrar nesse conflito, pôr a perder o acesso aos recursos que ela consegue com o alívio das sanções, se ela nem vai poder explorar esse petróleo no curto prazo? São todos fatores que fazem crer que esse risco de conflito, ele parece mais limitado, parece mais algo voltado para mobilização interna, mais um teatro interno do que, de fato, uma guerra. Como que essa situação termina na sua avaliação? Porque a gente observa uma guerra na Europa, uma guerra no Oriente Médio, agora tem esses movimentos aqui, Silvio, por parte de Maduro, e há uma preocupação porque está na fronteira do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem uma expectativa de que a paz continue a reinar. Qual é a solução de mais curto prazo para essa situação que a gente está vendo? Bom, no curto prazo, a gente pode ver algum tipo de provocação a mais, né? A tendência parece ser de algum tipo de escalada, né? Só não uma guerra total, mas algum tipo de ação na fronteira, alguma demonstração de que os venezuelanos querem fazer valer o resultado do referendo. Isso está, de fato, na mesa. E a resposta a uma provocação provavelmente vai ser proporcional à gravidade dessa provocação. Essa deve ser a história até as eleições. E com as eleições no ano que vem, a dúvida se serão livres ou não, qual o grau de interferência que o Maduro vai precisar aplicar para garantir a vitória, isso é o que vai determinar o resultado na sequência, né? A relação da Venezuela com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Guiana, em função da autonomia dessas eleições. Agora, a região do Essequibo, essa questão, ela já tem mais de 100 anos, e ela só vai ser resolvida de fato com uma decisão definitiva dos tribunais internacionais. Muito bem, obrigada, Silvia. Luiz, eu volto com você. Como que a situação logística em Roraima seria afetada? A Venezuela teria que usar estradas de Roraima? E quais as regiões de produção agrícola que são mais sensíveis a essas tensões que a gente está falando aqui? Bom, eu parto do princípio que eles não poderão passar aqui, mas são duas rodovias federais, a BR-174 e a BR-401. Então, num raio de 0 a 100 quilômetros, na média, você tem produção de soja, milho e arroz. O arroz está colado na divisa com a Guiana, conforme os próprios mapas que você expôs aí. A soja um pouco menos, mas tem bastante. Então, como o nosso fluxo de entrada de insumos, principalmente fertilizantes e calcário, nós não usamos isso daí. Então, basicamente, a gente não importa nada deles. A preocupação é diminuir a exportação para a Venezuela, que aí sim a balança comercial do Brasil parece que não, mas é 1 bilhão e pouco, então, queira ou não queira, é significativo. Nós, Kelly, e inclusive parabéns, Silvio, eu acho que a sua análise está perfeita, inclusive a parte do teatro. Acredito eu que o que vai acontecer é esquentar isso pelos próximos, manter em banho-maria e esquentar efetivamente em junho do ano que vem, aonde ele pode perceber de que realmente ele possa perder, se ele colocar uma livre, e aí, estando em estado de guerra, estado de sítio, que é o que a gente usa aqui no Brasil, ele poderia simplesmente prorrogar o mandato na caneta, né? Então, para a gente é muito ruim. Para a gente é muito importante do agro que as decisões do Brasil sejam muito firmes para que o Estado não sofra, principalmente nós, o Estado brasileiro, e principalmente nós, Roraima, porque daí, consequentemente, tudo abala, né? Então, o custo de matéria-prima começa a se falar, o petróleo pode se alterar,
e é complicado. E amanhã depois, quem nos garante que ele pode chegar e falar assim, eu também quero um pedaço de Roraima, porque não sei o quê. Importantíssimo. E as arbitragens que houveram, Kelly, são mais de 100 anos, a IO já determinando, houve uma última arbitragem, que inclusive foi a Itália que fez a arbitragem, já determinou esse local, então está mais do que referendado, né? Eu acredito que está mais pelo lado dele fazer essas análises, se ele ganha ou não ganha, se ele for direto, né? Agora o agro, como nós colhemos em outubro a nossa safra, e para a próxima safra, basicamente, ela está encaminhada, negócios andando, ou basicamente todos feitos, e como nós temos uma indústria do Grupo Falavinho que já está esmagando soja aqui, nós estamos mais fortes do que caso fosse no passado, mas a preocupação existe e a determinação do governo trandenário é para que a gente fique muito atento para que ninguém sofra, principalmente o pequeno produtor da agricultura familiar, que a gente está cuidando e cuidando muito. Né? Muito bem, Luiz, obrigada por trazer essas atualizações de quem vive essa realidade aí na prática, né? Silvio, você diz pra gente que posição vai ser a posição do Brasil. A Luísio disse, esperamos uma posição firme, uma posição forte. Essa posição virá? Qual será o envolvimento do Brasil nessa situação? O Brasil fez uma declaração conjunta nessa semana com o Mercosul, teve a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, onde exortou a Venezuela a manter as ações, a solução dessa questão somente pela paz e diplomacia. Algumas reuniões também já foram feitas entre os governos enviados, emissários do Brasil, Celso Amorim, o principal deles, que foi à Venezuela para mandar essa mensagem para o governo Maduro, e o presidente Lula se encontrando com o presidente da Guiana, pessoalmente, para também demonstrar o apoio do Brasil, a importância para o Brasil e para toda a região de uma solução pacífica. Do ponto de vista prático, o que o Brasil está cuidando, está se concentrando o máximo possível é na defesa da sua fronteira, na garantia de que da fronteira para trás não aconteça nada, ninguém ouse entrar. E esse recado está sendo transmitido com muita força para os venezuelanos. Da fronteira para lá, se a Venezuela tomar alguma atitude contra a Guiana, o recado que está chegando, ela vai perder apoio do Brasil, de vários outros países, para uma série de questões, entre elas o acesso, o alívio das sanções dos Estados Unidos. Isso para dizer o mínimo. Então seria um baque econômico para o regime venezuelano. Esse é um dos recados que está sendo comunicado não só pelo Brasil, mas pelo conjunto de países da região. Muito bem. O Aloysio colocava aqui uma preocupação interessante. Quem garante que o próximo passo de Maduro e Venezuela, se depois de Guiana, não pode ser também avançar em direção ao Brasil? Isso é algo que te ocorre com grande preocupação, pouca preocupação no momento, Silvio? Como é a sua análise? Várias pessoas, várias autoridades em Brasília com quem a gente conversou, disseram que a hipótese disso ocorrer é zero, que não há qualquer hipótese de uma ameaça real à fronteira brasileira, que essa fronteira vai ser defendida com todas as forças e que ninguém crê que seja do interesse da Venezuela pôr isso em questão. Então, é realmente um cenário com o qual não se trabalha hoje. É claro que alguns esforços de reforço militar estão sendo feitos, deslocamento de pessoas, de homens, de recursos, de blindados, mas muito disso, ou tudo isso, na verdade, já era planejado para o futuro e está sendo só antecipado, e com muito mais uma preocupação de segurança em geral, a questão migratória, a defesa das fronteiras nos problemas de tráfico, de contrabando, problemas comuns a toda a fronteira brasileira, do que uma resposta, um recado que precisa ser dado para os venezuelanos. Esse recado, o Brasil entende que os venezuelanos já sabem e já entenderam. Ok. Aloysio, sua principal preocupação no momento como morador de Roraima, como membro do governo e como um produtor rural? Olha, a preocupação nossa é como brasileiro. Acho que todos os brasileiros têm que ter essa preocupação. O Brasil está passando por um momento de dificuldade, o mundo todo vem passando, pós-pandemia, então nós temos que reagir sempre pensando
em cuidar dos brasileiros. Nós, especialmente, estamos fazendo um trabalho muito forte, porque somos amazônidas. Então, nós somos basicamente 40 milhões de brasileiros que estamos aqui nessa faixa riquíssima, que inclusive não comentei, mas vocês devem saber, principalmente o Ciro deve saber, nós também temos 2 blocos de petróleo, casualmente aonde Boa Vista e a região do Bonfim, que segue para a Guiana, nós temos blocos determinados, isso o mundo inteiro sabe. Então, se você tem risco para uma pessoa que ele chega no limite dele, que ele quer permanecer da maneira que for, pode ser feito qualquer coisa. Também acho que é muito difícil, porque o peso do Brasil a nível de América do Sul e até o mundo, a 9ª potência do mundo, não vai se brincar à toa. Então, Kelly e Silvio, eu fico muito feliz da gente poder participar, e você, Kelly, abrir esse canal, sempre a gente vai estar à disposição, mas vamos deixar bem claro para o brasileiro. Eu moro no Paraná, inclusive eu sou do Paraná, estou aqui há 22 anos, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos. A gente tem que estar efetivamente preocupado, porque sofreu, se a gente perder, se o Estado perde, nós somos o menor Estado em relação à PIB do Brasil, estamos fazendo um trabalho muito forte para que a gente tenha o poder de mando efetivamente e ajudar a controlar a Amazônia e dar essa segurança alimentar e energética e assim por diante. Então, nós temos que ficar atentos. Muito bem. Sou muito grato a você, o Silvio, que fez a colaboração, e a Hora H do Agro sempre a gente vai estar disponível para vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos a você, Aloísio, direto de Roraima. Aloísio, que é produtor rural e também secretário de Atração de Investimentos do governo de Roraima. Muito obrigada por trazer as informações que a gente precisava conhecer da região, do agro, dos investimentos que estão sendo feitos no estado e desse ambiente no momento. Silvio, eu quero aproveitar para convidar todos os demais brasileiros, principalmente do setor primário do agro, venham conhecer Roraima. É importante que vocês sintam isso aqui e tenham efetivamente um olhar diferenciado por Roraima e para a gente cuidar do Brasil. Muito obrigada. Silvio Cassione, diretor da Eurásia Group, muito obrigada pela sua presença, pelas análises. Volte sempre, você também é muito bem-vindo. Com certeza, muito obrigado. Obrigada a vocês, até a próxima. E nesta semana, produtores rurais da Bretanha, região localizada no oeste da França, realizaram diversos protestos. Imagens chamaram a atenção, como essas postadas no Twitter, ou melhor, no X, antigo Twitter, mostrando os agricultores jogando esterco em prédios públicos da França. Eles reclamam das regulamentações excessivas relacionadas ao setor agrícola. Segundo a imprensa da França, os agricultores também questionam o pagamento de taxas para a utilização de água no solo e também o uso de agroquímico nas lavouras. Outro motivo de protesto é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Um jornal francês cita que os agricultores estão furiosos com o tratado, que poderia abrir espaço para a carne do Brasil no bloco econômico. A gente tem imagens para mostrar para vocês e a gente vai continuar nesta cobertura. Indo direto até a Europa neste momento, onde está Luca Bassani, que é correspondente internacional da Jovem Pan e traz mais informações sobre essa onda de protestos. Primeiramente, Luca, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Boa tarde a você, Kelly, e a todos que nos acompanham aqui na Hora do Agro. Luca, a primeira pergunta a você. As imagens postadas nas redes sociais chamam a atenção. Há pneus sendo jogados na estrada, esterco em prédios públicos. Os jornais relatam que os agricultores estão furiosos. Como é que está a situação? Estão mesmo furiosos em uma das regiões agrícolas mais importantes da França, a Bretanha, que é localizada no oeste da França, que também tem um histórico de separatismo, por ter uma cultura, uma língua até diferente do francês padrão que nós temos em Paris e em outras regiões. Nós vimos que ela é produtora principalmente da pecuária francesa, no que diz respeito à carne de porco, também a carne de diversas aves, e também relacionado à carne bovina. Exatamente esse protesto acontece pelas regulamentações que, segundo os produtores agrícolas, elas têm sido excessivas no governo de Emmanuel Macron, que fez outras promessas durante seu período eleitoral no ano passado, ao mesmo tempo que nós temos essas taxações extras quando se trata da utilização da água,
que vem do solo por conta da política ambiental da União Europeia, assim como a utilização de agrotóxicos, né, agroquímicos. Não sou dessa área, por favor me corrija se cometer algum erro nesse quesito, mas a gente sabe que a União Europeia tem leis muito rígidas na utilização de defensivos agrícolas, se assim podemos dizer, e os franceses têm que seguir todas essas leis estipuladas, o que muitas vezes os obriga a pagar taxas extras quando querem manter a mesma maneira da produção dos últimos 20 anos. Nós vemos que esterco foi, então, jogado em prédios públicos em principais cidades da região da Bretanha, além, é claro, de pneus sendo queimados e muitos protestos com tratores, algo que é comum também outros fazendeiros, produtores agrícolas realizarem na França, que tem uma extensa história de protestos, né? A gente vê que o presidente Emmanuel Macron tem se reunido com algumas dessas forças que representam os produtores agrícolas, tanto na Bretanha quanto em outras regiões do interior da França, e muita pressão acontecendo, inclusive para a França ser contrária ao acordo que poderia sair do papel depois de mais de 20 anos entre Mercosul e União Europeia, que de fato abriria os mercados europeus para grande parte da produção agrícola brasileira, agropecuária brasileira, principalmente a carne, o que seria algo desvantajoso para o mercado francês, considerando a competitividade do produto brasileiro e como muitos deles perderiam espaço dentro do mercado europeu. Então, é algo muito importante de se mencionar, e provavelmente a França seja o fiel da balança para saber se esse acordo sairá do papel ou não. Interessante que você coloca, porque você, vivendo aí na Europa, consegue capturar essas sensações mais de perto. E a minha pergunta era justamente essa: se as reclamações sobre excesso de taxas e regulações, elas revelam um descontentamento da classe agro com o governo de Macron só nessa região da Bretanha, ou há um descontentamento em outras regiões do país e esse é só um dos protestos que a gente está vendo, outros podem se avizinhar? Olha, Kelly, essa questão ela não é apenas exclusiva da França, mas de outros países na Europa que têm a produção agrícola como um dos principais setores econômicos. A França é o maior país da União Europeia em área, mas a Espanha, que também produz muito daquilo que consumimos aqui na União Europeia, a Itália e a Alemanha têm feito reclamações da mesma natureza, que as questões relacionadas às taxações ambientais, essa política verde adotada por Bruxelas, principalmente durante os últimos 10 anos, tem feito com que a produção não consiga ser tão competitiva quanto antes e, eventualmente, os preços tenham que subir, o que acaba pesando no bolso de todos os consumidores por conta de todos consumirem aquilo que é produzido aqui. O fato de na União Europeia não temos taxa entre os países não significa que essas taxas escondidas durante o processo de produção não sejam repassadas aos consumidores finais, o que acaba afetando a população como um todo da União Europeia. Então, é um descontentamento generalizado que tende a ser endereçado também no ano que vem, que teremos eleições a nível europeu para o Parlamento Europeu, para que o setor agrícola seja também cuidado de maneira mais detalhada, de maneira mais próxima, porque muitos deles se sentem abandonados durante os últimos anos. Essa correlação que você estabelece, que é muito importante entre o excesso de regulações, de taxas ou até decisões de agenda verde da Europa sobre o setor que produz alimentos, acaba gerando um ônus ao consumidor, que tem um aumento no seu custo de vida, a inflação dos alimentos acaba subindo, muitas ações já foram tomadas por governos que tentam fazer controle de preço no supermercado para evitar que esse custo se espraie. Na prática, o consumidor, o europeu, ele apoia o agricultor quando faz protestos como esses ou não? Nesse momento não tem isso muito claro. Como é que é a cobertura da imprensa europeia sobre esses temas? Para ser sincero, a imprensa não dá uma cobertura extensa, mas sempre que matérias relacionadas sobre isso vêm nos jornais, nas televisões, a população tende a se mostrar favorável, porque eles sabem que da extrema necessidade da produção agrícola para a sobrevivência da Europa, nesse momento, principalmente em que dois países importantes na produção agrícola estão fora do mercado europeu, pelo menos tiveram a sua participação extremamente reduzida, que é a Ucrânia e a Rússia, por conta da sua guerra. Nós sabemos que a Ucrânia produz
produz muitos grãos, seja milho, seja cevada, seja também o óleo de girassol, entre tantas outros gêneros agrícolas. Então, nesse momento, esses setores internos que realizam essa produção precisam do apoio de toda essa visão do governo voltada também à regulamentação das taxas e diminuição das mesmas, uma vez que eles se sentem um pouco afogados, se assim podemos dizer, com tantas taxas novas que vêm surgindo e que podem surgir mais em alguns países que têm políticas que buscam ainda mais regulamentar esse setor, porque colocam na produção agrícola, na agropecuária como um todo também causas para o efeito estufa, causas para os efeitos climáticos que temos no mundo, e isso acaba dividindo a sociedade, como nós vemos. Muitos desses agricultores realizam essas manifestações corriqueiramente e fazem com que o presidente da França, no caso, se volte mais para o setor que tem sido, como eu disse, eles têm sentido abandonado durante pelo menos os últimos 8 anos de Emmanuel Macron. Eles chamam de vilanização do setor agro, né? Luca Bassani, muito obrigada pela cobertura direto da Europa dos protestos de agricultores que, entre outras ações, jogaram esterco em prédios do governo, mostrando a contrariedade com as altas das taxas e a agenda verde na Europa, especialmente na França, essa cobertura. Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Pan, volte muito mais vezes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que os preços do petróleo caíram para um dos menores patamares em 5 meses. E aqui no Brasil, a Petrobras reduziu o valor do diesel nas distribuidoras. Será que os combustíveis vão cair mais a partir de agora? As perspectivas para 2024 e um debate maior ainda sobre a questão do leite e do metano na pecuária depois do intervalo. Eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Nesta semana, 6 das maiores empresas de laticínios do mundo anunciaram que vão começar a divulgar as suas emissões de metano até 2024.
O metano é um gás liberado durante o processo de digestão dos animais na pecuária. O plano faz parte de uma aliança global do setor lácteo lançada na COP28 em Dubai e conta com a adesão de empresas como Danone, General Mills, Nestlé, Kraft Heinz e outras. Além da divulgação das emissões, essas empresas se comprometeram a elaborar planos de ação para a redução do metano até o final do próximo ano. Porém, não foi divulgado quais seriam as medidas adotadas na cadeia de produção para reduzir estas emissões. A gente vai analisar os impactos da medida para o Brasil com duas convidadas. A Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato. Lígia, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Obrigada, Kelly. Prazer tê-la conosco e também vamos conhecer a Maria Antonieta Guazelli, que é pecuarista e coordenadora da Associação de Produtores de Leite. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, Kelly, pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigada a vocês. E Lígia, eu começo com você. Como pactos como esse para redução de metano, assinados pelas maiores empresas do setor de leite, afetam a pecuária brasileira na sua avaliação? A gente sabe que a pecuária brasileira está no centro da mesa de qualquer discussão que tenha a ver com o meio ambiente, né? Mas a pecuária brasileira, ela é muito verde, né, pela sua própria natureza. A gente tem uma pecuária aqui muito extensiva, principalmente a pecuária de corte, pela natureza da produção, mas a pecuária de leite também. E isso acaba gerando mais pressão, porque quando se dá essa notícia, a gente já tem automaticamente a impressão de que tem muito que melhorar, que a gente está fazendo isso por conta de alguma falta de controle que a gente tem aqui dentro da nossa produção. Então, isso de imediato traz mais pressão, né? Mostra aí que as empresas estão dispostas a mexer em alguma coisa para, literalmente, melhorar aqui a produção internamente e as nossas possíveis emissões. Então, gera pressão. Estamos falando aí de pressão e deve cair sobre os produtores. Essa é a impressão que fica. Interessante. Maria, você como produtora, né, pecuarista, quais são os impactos que medidas como essa trazem nas rotinas de vocês e qual é a estratégia para redução de metano, se isso já é usado por pecuaristas de leite aqui no Brasil? Eu concordo com o que a Lígia colocou. Na verdade, nós pecuaristas, não podemos responder por 100%, né, de todos, mas assim, um grande grupo de pecuaristas já tem essa preocupação. Então, por exemplo, uma ação de redução importante de metano, na verdade, captura de metano, é o captar esse metano do esterco, do chorume, através de um biodigestor e canalizar esse gás para a produção de energia elétrica. Então, algo que seria danoso para o meio ambiente vira uma dádiva, né? Que nós temos, então, isso já é uma realidade em muitas fazendas, a fabricação, a geração de energia elétrica utilizando o metano. Então, isso é um destino importante que os pecuaristas de leite dão e também alguns de carne dão para o metano. Outro ponto importante que nós temos que citar, de um modo geral no Brasil, é que as propriedades têm, no mínimo, 20% de reserva legal. Esse é um outro ponto também que a gente tem que considerar. E um outro estudo mais recentemente, que já é aplicado em algumas fazendas, é a adição de alguns suplementos na dieta. Esses produtos já estão disponíveis no nosso mercado e esses produtos vão, então, minimizar a emissão do metano durante o processo digestivo. Então, realmente, nós temos ações já em andamento. Óbvio que sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para fazer, mas já existem várias iniciativas. Interessante, Maria. Agora, Lígia, você dizia anteriormente que medidas como esses pactos que a gente acaba de noticiar aqui, que foi acordado entre as gigantes do setor de leite lá na COP, elas recaem sobre o produtor. Você dizia isso na rodada anterior. Como que se comprova essa adoção de boas práticas? Isso já está em curso no Brasil e a não adoção dessas práticas, ela pode tirar o pecuarista da cadeia de fornecimento dessas indústrias, Lídia? De forma natural, Kellen, de forma natural, o pecuarista que não atender aos critérios que fazem mais sentido de serem adotados, ele está naturalmente fora da cadeia. Por quê? Porque hoje a gente fala que a gente precisa produzir mais numa mesma área, né? Ou seja, produzir, por exemplo, mais volumoso,
né? Isso está muito ligado, por exemplo, com a dieta do ruminante, que precisa pastar e ruminar para poder produzir. É claro que no leite, por exemplo, a gente tem ambientes mais confinados, mas mesmo assim faz parte da cadeia. Então, nós já temos visto o índice de terras degradadas no Brasil, de pastagens degradadas, reduzir, inclusive áreas de pastagem reduzindo da década de 90 para cá, de 190 milhões de hectares para os atuais 160, mais ou menos. E isso faz o quê? Com que a pastagem aprisione e sequestre mais CO2, que, por sinal, faz parte da decomposição do metano. Então, eu acho que esse é o ponto mais fácil de mexer, mas é lento. É lento, tanto que a Embrapa acabou de soltar um projeto aí para aumentar a velocidade da recuperação de pastagens degradadas no Brasil. E o que todo mundo quer é um milagre, né? A coisa sendo feita da noite para o dia, considerando o ritmo da agropecuária, tá certo? Então, esse é um ponto que para mim é nevrálgico, né? A gente tem um processo que é amparado pela evolução da pressão econômica sobre a pecuária, que faz com que a gente seja mais eficiente, faz com que a gente produza mais massa de capim que sequestra o CO2 da atmosfera, acaba fazendo o balanço, ninguém fala do balanço, né? E isso seria o mais fácil, o mais natural e o mais eficiente para o produtor fazer, né? Até porque, eu vou até colocar um contraponto aqui, se a gente fala de aditivo na ração para que reduza a emissão de metano, qual que é a emissão de gases de efeito estufa do processamento desses aditivos, do transporte desses aditivos até a fazenda? Então, assim, a gente tem balanços ou equações feitas parcialmente, né? E a gente tem que lembrar de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Interessantíssimo, Lígia, obrigada. Maria, quem deve arcar com o custo de implementar essas medidas no campo? Porque a gente vê acordos sendo assinados, como esse do metano, a gente vê a pecuária leiteira muito no foco da agenda verde, também em regiões da Europa, com uma certa vilanização, eu até diria desta forma. E a minha pergunta para você, que é produtor e que é membro da Abra Leite aqui no Brasil, como faz para não ficar fora da cadeia? Mas e o custo de tudo isso é de vocês, pecuaristas, ou tem alguma sinergia com alguma indústria ou com governos para ajudar na implementação dessas teses? Então, eu li o acordo, a declaração que foi feita lá na COP28, e lá deixa muito claro que essas empresas devem prover um suporte técnico e um suporte financeiro para os fornecedores de leite. Só que isso nós não sabemos como irá acontecer. Mas eu acho assim que o desafio número 1 é a medição. Hoje nós não temos medição nem de metano nem de CO2 nas fazendas. Hoje não tem uma medição que seja homologada, incluindo a terceira parte. Então eu acho que o passo inicial vamos buscar uma metodologia de medição para saber se nós melhoramos, pioramos, como nós estamos, qual é o nosso balanço, qual é o nosso saldo hoje. Nós não temos isso, temos algumas iniciativas, inclusive da própria Embrapa, mas de fato, uma metodologia que se aplique a todos os sistemas de produção, que são inúmeros, né? Confinamento, pasto, semi-confinamento, e assim vai, freestyle, compost barn, ou seja, eu acho que esse é o ponto número 1. Depois, considerando que nessa declaração haverá esse apoio, mas ninguém sabe como será. Eu acredito que o ônus maior, não só o ônus financeiro, mas o ônus de responsabilidade ficará a cargo do produtor, sim. Eu acho que a indústria deve apoiar, mas o produtor que tem que seguir adiante. E aí também, como a Lígia já disse, é o seguinte, é um caminho sem volta. Então nós, produtores, o quanto antes nós nos engajarmos em todas essas ações em prol de sequestro de carbono, redução de emissão de metano, a questão da fazenda integrada, né, aquela economia circular, o quanto antes nós nos envolvermos com todas essas frentes, todas essas iniciativas, melhor será para todos nós. O ponto é que, quando você olha o grupo de produtores de leite no Brasil, ele é muito heterogêneo. Então, aí tem um baita desafio, né, para a gente colocar todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo conhecimento, etc. Interessante. Agora, a Maria fala sobre um caminho sem volta em relação à adoção dessas medidas. A gente está aqui falando sobre esse pacto do metano da cadeia leiteira. Lígia, você acha que
é um caminho sem volta e o degrau de exigência da agenda verde sobre a pecuária só vai aumentar? Eu acredito que sim, e eu acho que quanto mais a gente faz, mais eles exigem, né? Como falei, para mim, uma das pecuárias mais verdes do mundo, se não a mais verde, talvez compita aí com a Austrália, né? Mas é a brasileira. A gente tem uma pecuária muito extensiva aqui, e uma pecuária que na última década se tornou muito eficiente nesse sentido. Então eu acho interessante a gente lembrar que, por exemplo, quando você lê os folhetos, né, ou você lê os planos que dizem respeito a essas exigências, essas mudanças, essas medições da cadeia, é tudo muito subjetivo. Porque se você pegar os padrões, né, eles estão todos relacionados com os indicadores do IPCC, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E o IPCC adota como premissa a pecuária norte-americana. E a pecuária norte-americana, ela tem emissões diferentes das emissões brasileiras. Então, se você pegar a emissão de metano, dióxido nitroso, acho que é a que mais chama atenção, né? A gente fala menos do óxido nitroso. Tem 60% a mais de emissões de óxido nitroso na pecuária norte-americana do que na pecuária brasileira. Tem estudos, inclusive, da Unesp, que provam isso, que trazem essa informação, né? Então, qual que é a equação que a gente vai fazer? É com base nas premissas do IPCC, que trazem em suas equações, por sua vez, as premissas da pecuária norte-americana, e a gente vai adotar isso para toda a pecuária brasileira, e aí eu volto na fala da Maria, que perfeitamente ela explicou como que a gente faz para padronizar essa equação para a pecuária brasileira, que tem uma gama, um leque de variações aí enorme, né? Então é tudo muito subjetivo, a gente vai adotar isso, medir isso como, né? Por etapa, por nível de degradação de pastagem, por processo, vamos considerar aí o que vem de fora da cadeia ou não, né? Vamos considerar o balanço também ou não. A gente sabe que 60% a 70%, por exemplo, do carbono está estocado no solo, principalmente em sistemas bem manejados, né, com baixo nível de degradação. Degradação sempre existe, né, em algum nível, em algum grau. Então, a gente falta, eu acho que uma base sólida dentro do que a gente vai tratar. E aí fica difícil, né, a gente imaginar o que pode ser daqui para frente. Então, a gente vai cumprir essa tarefa, tá? E a gente cumpriu essa tarefa e agora nós vamos ter que mudar essa tarefa, porque mudou a equação. Então, nós estamos falando de uma coisa aqui que é muito difícil de enxergar, porque tem uma variabilidade muito grande no sistema, principalmente se comparando o Brasil com os Estados Unidos e Brasil com o Brasil, e por aí vai. Muito bem, Lígia. Agora, Maria, para a gente entender um pouco do que você dizia na rodada anterior também, você disse que o custo recai muitas vezes sobre o próprio pecuarista, o custo da implementação dessas novas exigências. Dizia também que o acordo prevê algum tipo de colaboração entre indústria e produtor, mas hoje o setor de leite, de maneira geral, vive uma crise de preço. Quando você adiciona custos à produção, mas você não controla o preço do produto, parece que fica bem desafiador permanecer nessa atividade. Qual é o cenário hoje que você enxerga? Então, hoje nós temos um cenário muito desafiador, né? Eu estou na pecuária leiteira há 25 anos, nunca vi uma crise como essa. Tenho colegas que estão há mais tempo também, nunca presenciaram. Nós tivemos uma em 2003, mas não foi bem menor, bem menos impactante. Então, hoje tem muitos produtores que não conseguem vender o seu leite a preço do custo. Então, não dá para pensar em adicionar nenhum tipo de custo, porque estão tentando sobreviver com esse custo, né? Então, realmente fica bem difícil. Não dá para pensar em adição de custo nenhum, porque os produtores não conseguem mais, né? Não conseguem mais ter essa adição. E aí, a gente tem um outro fator também, que como foi falado aqui de pastagens, mas imagina que num sistema de confinamento, nós temos a produção de volumoso e também uma enorme oportunidade de captura, né, de CO2. Então, o ponto é sermos eficientes. Não conseguimos adicionar custo, mas conseguimos ser mais eficientes, com certeza. Em todos os manejos da fazenda, buscar essa eficiência, né, na produção do volumoso, no manejo, a questão da saúde animal, é outro ponto também que nós temos que sempre lembrar.
Então, eu acho que a eficiência tem alguns manejos que não tem adição de custo, mas tem muitos ganhos. Muito bem. Quero agradecer a vocês pelo ótimo painel e pelo esclarecimento de como essa medida contra o metano pode impactar a pecuária brasileira. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, obrigada, volte sempre. Obrigada, Kellen, pelo convite. Um prazer, Maria. Obrigada a você também. Maria prazer. Antonieta Guazelli, pecuarista e coordenadora da Abra Leite. Obrigada, Maria. Obrigada, Lígia. Voltem sempre. Até já. Até. E nesta semana, os preços internacionais do petróleo WTI caíram e atingiram os mais baixos patamares em 5 meses, com o barril sendo negociado ao redor de $70. Entre os motivos para o recuo estão as incertezas sobre a eficácia dos últimos cortes de produção realizados pelo OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Além disso, a alta dos estoques de gasolina nos Estados Unidos e temores também sobre uma desaceleração de demanda pela commodity. A Petrobras anunciou nesta semana a redução do preço médio do diesel vendido às distribuidoras. O combustível vai ter recuo de 27 centavos por litro, passando a valer cerca de R$ 3,78. Segundo a petroleira, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 71 centavos neste ano, ou 15,8%. O preço dos combustíveis vai cair mais? Quais são as perspectivas para 2024? A gente vai saber disso agora com Pedro Rodrigues. Pedro, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Pedro. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. E o diesel, tem espaço para cair mais depois dessa baixa anunciada pela Petrobras? Olha, Kelly, quando a Petrobras mudou sua política de preço, deixando a PPI de lado e criando essa nova política de preço, na verdade, essa política criada ela se transformou numa grande caixa preta, que tirou a previsibilidade do mercado de saber quando os preços poderiam cair ou até subir em função do mercado internacional. Então, se a gente analisar o que vinha acontecendo nas últimas semanas e meses, a Petrobras vinha com preço defasado para maior, ou seja, vendendo o diesel mais caro aqui dentro do que no mercado internacional. Essa defasagem vinha batendo aí 12%, 13% no decorrer dessas semanas que eu coloquei. E aí agora a petroleira anuncia essa redução de 27 centavos, na verdade caiu em torno de 6%, a defasagem. Então a gente ainda tem uma gordura de 6%, 6 e pouquinho por cento, defasado ainda maior. Então se você me pergunta se tem espaço para cair, teria, se a gente olhasse pela lógica antiga, para aquela lógica da política de preço, paridade, preço, importação. Porém, com essa nova política da Petrobras, fica difícil, quase como se a gente tivesse que ter uma bola de cristal para saber se a petroleira vai repassar esses preços para o consumidor ou não. Só para saber se eu entendi bem, você está dizendo que o diesel hoje está mais caro aqui no mercado brasileiro, doméstico, do que no exterior? Exatamente. A gente está pagando aqui hoje na cotação do fechamento de ontem, que foi quando foi anunciada a redução de petróleo e câmbio de hoje, a gente ainda está com 6,20 e poucos por cento mais caro do que no mercado internacional. Interessantíssimo que você coloca que não dá para prever se esse diesel vai cair, porque a gente tem muitas dúvidas sobre a política de preço da Petrobras. Essa baixa do diesel que a gente observou sendo anunciada pela Petrobras, e se vierem outras, ela pode ser esvaziada, ou seja, anulada pelo aumento de impostos que estão previstos para incidir sobre os combustíveis a partir do início de 2024? Olha, sem dúvida, mas é difícil a gente prever. O preço do petróleo é um produto que tem uma volatilidade muito alta. Então, às vezes, pode acontecer fatores, inclusive, exógenos, de fora da indústria do petróleo, que façam o preço dar um pico para cima e, às vezes, também cair, como é um movimento que a gente está vendo hoje, como você colocou na sua introdução. Apesar das reduções, dos cortes de produção praticados pela OPEP, a gente tem visto uma diminuição do preço do barril. Então, mesmo os aumentos de impostos pode ser, dependendo da realidade do preço do petróleo no mercado internacional e de como a Petrobras vai se comportar nessa política de preço, a gente pode ver sim aumento do preço para o consumidor final na bomba. Em função dos tributos, E Pedro, para a gente fechar, tensões geopolíticas impactam o preço do petróleo, seja essas tensões que ocorrem no Oriente Médio, envolvendo Israel, Hamas, toda essa preocupação se escala ou não escala para outras regiões. Agora temos Venezuela e Guiana aqui com eventuais questões que podem escalar para uma guerra. Objetivamente, a sua visão para o petróleo com essas tensões geopolíticas é uma visão altista?
Olha, Kelly, eu acho que, na verdade, como você colocou, a visão para o ano que vem, eu acho que a gente vai ter, em razão das questões macro, né, principalmente juros dos países, queda de demanda, eu acho que a gente vai ver um petróleo mais barato. Agora, como você também colocou, existem fatores imprevisíveis, né, que é a guerra, principalmente Hamas e Israel. A gente continua com um conflito entre Rússia e Ucrânia, que não acaba, apesar de estar mais arrefecido. Eu acho que nesse ponto o conflito entre Venezuela e Guiana é menor o impacto para a indústria do petróleo, apesar da Venezuela ser a maior reserva de petróleo do planeta. O fato é que, em razão de embargos, em razão da política e da situação política e econômica do país, a Venezuela é um pequeno produtor comparado à Arábia Saudita, até mesmo o Brasil. Então, acho que para a indústria do petróleo não vai fazer tanta diferença esse conflito se acabar escalando. Mas, como eu coloquei, existem zonas de tensão. O Hamas e Israel e a Rússia e a Ucrânia está falando ali de zonas do Oriente Médio, e a Rússia, que é um grande exportador de petróleo. Então, dependendo da escalada, né, desses conflitos, a gente pode ver um pico de preço para cima. Porém, né, vamos ser um pouco mais otimistas com relação a preço. Se a gente tiver nas condições normais de temperatura e pressão, acredito que no ano que vem, em função dessas questões macro, o petróleo vai ser negociado a preços mais baixos, né, do que a gente viu no ano de 2023. E aí, preço mais baixo para o petróleo, a gente tem que olhar para câmbio e tributo para formar essa tríade aí dos preços, sem contar que a gente desconhece a política da Petrobras, né? Como você disse, é uma caixa preta. E agora eu tenho um recado para você. Produtores de cana e usinas, chegou a hora de elevar a rentabilidade do canavial ao máximo. Hyper é o poderoso maturador de cana da Yara, que transforma a energia de crescimento em sacarose de maneira rápida, flexível e eficaz. Essa é a solução-chave para extrair o máximo potencial produtivo dos canaviais. Com flexibilidade de uso, o Hyper pode ser utilizado no início, no meio e fim de safra, com maior período de colheita útil. Assim, você define o melhor momento para colher, atingindo o máximo TAH. Tudo isso resulta na tão buscada produtividade, com ganhos expressivos de ATR a partir de 14 a 45 dias. Eleve a sua rentabilidade ao máximo com Hyper da Yara. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre Hyper. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.